Chegar à Bahia é como encontrar um lugar que uma alma já conhecia antes mesmo de começar uma viagem. É como encontrar um lugar onde a pressa perde a importância e a beleza assume o controle da paisagem. Há algo especial nesta terra, algo que faz o viajante desacelerar, observar o horizonte com mais atenção e sentir que está diante de um dos lugares mais extraordinários do Brasil. A Bahia acolhe. Acolhe com seus céus imensos, com suas paisagens que parecem não ter fim e com uma natureza que se revela de formas diferentes a cada novo caminho. É uma terra onde a força e a delicadeza convivem lado a lado, criando cenários capazes de despertar admiração em qualquer olhar. Aqui, cada amanhecer parece um convite para descobrir algo novo. Os ventos atravessam campos, montanhas e vales. As águas seguem seu curso silencioso, e a luz do sol transforma paisagens já impressionantes em verdadeiros espetáculos da natureza. Mas a Bahia é mais do que um conjunto de belas paisagens. Ela é sentimento, é memória. É uma terra que carrega histórias, tradições e uma identidade construída ao longo dos séculos. Um lugar onde natureza e cultura caminham juntas, criando uma das regiões mais fascinantes do país. Talvez seja por isso que tantas pessoas se apaixonam por esta terra, porque a Bahia não se limita a ser vista. Ela precisa ser sentida. E ao longo deste documentário, vamos percorrer alguns dos cenários mais impressionantes deste estado extraordinário, explorando suas belezas, seus contrastes e tudo aquilo que torna a Bahia um dos maiores tesouros do Brasil. No centro da Bahia, longe do som das grandes cidades e das rotas mais movimentadas do país, existe uma terra que parece ter sido moldada por gigantes. Um lugar onde montanhas se erguem sobre o horizonte, rios desaparecem entre as pedras e cachoeiras despencam de alturas impressionantes. Uma região onde a natureza trabalhou pacientemente durante milhões de anos para criar algumas das paisagens mais extraordinárias do Brasil. Esse lugar é a Chapada Diamantina. Para muitos visitantes, ela é um destino de aventura. Para outros, um refúgio de paz. Mas para a Bahia, a Chapada representa algo ainda maior. Ela é uma das regiões mais emblemáticas de todo o estado. Um verdadeiro monumento natural que guarda histórias de riqueza, resistência, transformação e beleza. Ao observar suas montanhas ao amanhecer, é difícil acreditar que tudo aquilo surgiu apenas pela ação do tempo. Os paredões rochosos, os vales profundos, as cavernas escondidas e os campos que se estendem até onde a vista alcança parecem pertencer a outro mundo. Porém, cada pedra, cada rio e cada montanha contam uma história que começou muito antes da existência dos seres humanos. Durante centenas de milhões de anos, forças da natureza moldaram lentamente essa região. Ventos esculpiram rochas, chuvas abriram caminhos, rios cavaram vales. O resultado foi uma paisagem única, onde a grandiosidade das montanhas encontra a delicadeza das águas cristalinas. Mas a Chapada Diamantina não impressiona apenas por sua geografia. Ela também abriga uma enorme diversidade de vida. Entre suas serras e vales, vivem espécies de plantas e animais adaptadas a condições muito particulares. Em alguns locais, a vegetação resiste ao clima seco. Em outros, a abundância de água cria ambientes completamente diferentes. Essa mistura de ecossistemas faz da região um dos tesouros naturais mais importantes do Brasil. E é justamente essa diversidade que dá à Chapada uma aparência tão especial. Em poucos quilômetros,
o cenário pode mudar completamente. Um viajante pode sair de uma área de campos abertos e chegar a uma floresta úmida. Pode atravessar regiões rochosas e, logo depois, encontrar rios transparentes correndo entre as pedras. É como se várias paisagens diferentes coexistissem dentro de um único território. Mas existe outro aspecto que torna a Chapada Diamantina tão fascinante. Por trás de toda essa beleza natural, esconde-se uma história marcada pela busca por riqueza. Durante o século XIX, a descoberta de diamantes transformou completamente a região. O que antes era uma área pouco povoada, tornou-se palco de uma verdadeira corrida em busca das pedras preciosas que dariam nome à Chapada. Homens e mulheres chegaram de diferentes lugares, atraídos pela promessa de fortuna. Pequenos povoados cresceram rapidamente, novas estradas surgiram, o comércio se expandiu. Em pouco tempo, a região se tornou um dos centros econômicos mais importantes do interior baiano. A vida dos garimpeiros, no entanto, estava longe de ser fácil. Dias inteiros eram dedicados à procura de pedras escondidas entre rios e cascalhos. O trabalho exigia esforço físico extremo, resistência e uma dose constante de esperança. Muitos passavam anos procurando riquezas sem jamais encontrá-las. Outros tinham a sorte de descobrir diamantes capazes de mudar completamente suas vidas. Foi uma época de sonhos, desafios e transformações. As cidades cresceram impulsionadas pelo garimpo, e algumas delas preservam até hoje as marcas desse período. Ruas de pedra, casarões históricos e construções antigas continuam lembrando uma era em que a Chapada Diamantina era conhecida não apenas por suas paisagens, mas também por suas riquezas subterrâneas. Com o passar do tempo, porém, os diamantes deixaram de ser o principal motivo que atraía pessoas para a região. As pedras preciosas continuavam valiosas, mas algo ainda mais raro começou a chamar a atenção: a própria natureza. Aquilo que antes servia apenas como cenário para a atividade dos garimpeiros passou a ser reconhecido como um patrimônio extraordinário. As montanhas, os rios e as cachoeiras revelaram um valor que não podia ser medido em quilates. E foi assim que a Chapada iniciou uma nova fase de sua história. Hoje, milhares de visitantes percorrem suas trilhas para contemplar paisagens que parecem não ter fim. Caminham por vales cercados de montanhas. Observam o pôr do sol iluminando paredões rochosos. Descobrem cavernas escondidas sob a terra e mergulham em águas tão transparentes que parecem refletir outro mundo. Em alguns pontos da região, a sensação é de estar diante de uma obra-prima da natureza. Os horizontes se estendem por dezenas de quilômetros. As nuvens projetam sombras sobre os vales. O silêncio é interrompido apenas pelo vento e pelo som distante das águas correndo entre as pedras. É um cenário que inspira contemplação. Talvez seja por isso que tantas pessoas descrevem a Chapada Diamantina como um lugar transformador. Algo que faz o ser humano perceber sua própria dimensão diante da imensidão da natureza. As montanhas permanecem ali há milhões de anos. Os rios seguem seus caminhos. As estações mudam. E por um breve instante, cada visitante se torna parte dessa história. Mas a Chapada não pertence apenas ao passado. Ela continua viva através das comunidades que habitam a região, das tradições preservadas ao longo das gerações e do esforço constante para proteger esse patrimônio natural. A relação entre as pessoas e a paisagem permanece forte, como se a própria identidade da região estivesse gravada em suas pedras. Ao longo dos anos, a Chapada Diamantina tornou-se um símbolo da Bahia, um lugar onde natureza, história e cultura se encontram de forma harmoniosa. Uma região capaz de despertar admiração em quem a visita e orgulho
em quem a chama de lar. E quando o sol começa a desaparecer atrás das montanhas, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados, fica fácil entender por que esse lugar ocupa um espaço tão especial no coração dos baianos. A Chapada Diamantina não é apenas uma paisagem. Ela é uma memória viva da força da natureza. É um testemunho do tempo. É um encontro entre passado e presente. E, acima de tudo, é uma das maiores joias da Bahia. Uma joia que não foi encontrada no fundo da Terra, mas construída pacientemente pela própria história do planeta. Ao longo da extensa costa baiana, existem lugares que impressionam pela beleza de suas praias. Outros se destacam pela história, pela cultura ou pela força de suas tradições. Mas poucos conseguem reunir tantos elementos diferentes em um único cenário quanto Itacaré. Localizada no litoral sul da Bahia, entre o azul do oceano e o verde intenso da Mata Atlântica, Itacaré parece desafiar a lógica das paisagens comuns. Em muitos pontos, a floresta avança até quase tocar a areia. As árvores se aproximam do mar como se quisessem protegê-lo. Rios atravessam a vegetação antes de encontrarem as águas salgadas. Morros cobertos de mata cercam enseadas escondidas, criando cenários que parecem ter saído de uma pintura. Mas para compreender verdadeiramente Itacaré, é preciso olhar além de suas praias. A história desse lugar começou muito antes da chegada dos turistas, dos surfistas e das pousadas que hoje fazem parte de sua paisagem. Durante séculos, essa região foi ocupada por povos indígenas que aprenderam a viver em harmonia com a floresta e com os recursos oferecidos pelo litoral. Os rios serviam como caminhos naturais. A mata fornecia alimento, abrigo e proteção. O oceano completava um ciclo de vida que se desenvolvia em equilíbrio com a natureza. Quando os europeus chegaram ao litoral brasileiro, encontraram uma costa repleta de riquezas naturais. As florestas pareciam intermináveis. A abundância de água impressionava os visitantes. A vegetação era tão densa que, em alguns trechos, avançar alguns quilômetros para o interior representava um enorme desafio. Foi nesse contexto que a região começou a ser incorporada ao processo de ocupação colonial. Durante muito tempo, o acesso a Itacaré permaneceu relativamente difícil. Diferentemente de outras áreas da costa brasileira, que cresceram rapidamente graças à proximidade de grandes centros urbanos, essa região permaneceu mais isolada. E, de certa forma, foi justamente esse isolamento que ajudou a preservar parte significativa de suas características naturais. Enquanto muitas áreas litorâneas sofreram profundas transformações ao longo dos séculos, Itacaré manteve grandes extensões de floresta praticamente intactas. Esse detalhe é fundamental para entender o que torna a região tão especial. A Mata Atlântica é considerada um dos ecossistemas mais ricos do planeta. Durante o período da colonização, ela cobria uma vasta faixa do território brasileiro. Porém, ao longo dos séculos, grande parte dessa vegetação foi removida para dar lugar a cidades, plantações e atividades econômicas. Hoje, restam apenas fragmentos desse bioma, em comparação com sua extensão original. E é justamente por isso que Itacaré possui uma importância tão grande. Ali, a floresta ainda está presente de forma marcante. Ela não aparece apenas em áreas distantes ou protegidas. Faz parte da paisagem cotidiana. Está nos morros, nos vales, às margens dos rios e ao redor das praias. Em muitos pontos, basta caminhar alguns minutos para deixar para trás a faixa de areia e entrar em trilhas cercadas por árvores centenárias. Essa proximidade entre floresta e oceano cria um cenário raro.
Poucos lugares conseguem reunir dois dos ambientes naturais mais fascinantes do planeta de maneira tão harmoniosa. De um lado, o mar aberto, com suas ondas constantes e horizontes sem fim. Do outro, uma das florestas mais biodiversas do mundo. É um encontro de forças naturais que molda toda a identidade da região. A influência da água, por exemplo, está presente em praticamente todos os aspectos da paisagem local. Além do oceano, diversos rios percorrem a região. Alguns serpenteiam silenciosamente entre a vegetação. Outros formam corredeiras, pequenas quedas d'água e áreas de grande beleza cênica. Esses cursos d'água desempenham um papel essencial para a manutenção dos ecossistemas locais e ajudam a sustentar uma enorme variedade de espécies. A biodiversidade encontrada na região impressiona pesquisadores e visitantes. Nas copas das árvores, vivem aves de cores vibrantes. Pequenos mamíferos percorrem a floresta em busca de alimento. Insetos, répteis e anfíbios ocupam nichos ecológicos específicos dentro desse complexo ambiente natural. Muitas dessas espécies dependem diretamente da preservação da Mata Atlântica para sobreviver. Mas a natureza não é o único elemento que define Itacaré. Ao longo de sua história, a região também esteve ligada a uma das atividades econômicas mais importantes da Bahia: o cultivo do cacau. Durante décadas, o sul baiano viveu um período de grande prosperidade, impulsionado pela produção cacaueira. Fazendas se espalharam pela região, o comércio se fortaleceu, novas oportunidades surgiram para milhares de famílias. O cacau transformou a economia local e deixou marcas profundas na cultura regional. Durante décadas, a região viveu impulsionada por essa riqueza que brotava das plantações espalhadas entre as colinas e as áreas de floresta. O fruto ajudou a construir comunidades, movimentou o comércio e conectou o sul da Bahia a mercados de diferentes partes do mundo. Mais do que uma atividade econômica, o cacau tornou-se parte da identidade local. Mas Itacaré nunca foi definida por apenas uma única riqueza. Enquanto as fazendas cresciam e a produção avançava, a natureza continuava preservando alguns dos cenários mais impressionantes do litoral brasileiro. As praias permaneciam cercadas pela Mata Atlântica, os rios seguiam seus caminhos entre a vegetação e a vida selvagem continuava ocupando seu espaço nesse ambiente singular. Com o passar dos anos, pessoas de diferentes lugares começaram a descobrir aquilo que os moradores já conheciam há muito tempo. Itacaré possuía um patrimônio muito mais valioso do que qualquer produto cultivado na terra. Era a combinação rara entre floresta, rios e oceano. Poucos lugares no Brasil conseguem reunir tamanha diversidade de paisagens em uma área relativamente pequena. Em uma mesma região, é possível encontrar praias cercadas por morros cobertos de mata, trilhas que atravessam a floresta, rios de águas tranquilas e uma biodiversidade que transforma cada caminhada em uma nova descoberta. Essa riqueza natural ajudou a construir uma nova fase para a cidade. O turismo passou a ganhar importância, atraindo visitantes interessados não apenas nas praias, mas também na conexão profunda entre natureza e cultura que define a região. Ao mesmo tempo, cresceu a consciência sobre a necessidade de preservar esse patrimônio para as futuras gerações. Hoje, Itacaré representa uma das faces mais belas da Bahia, um lugar onde a força da Mata Atlântica ainda pode ser sentida, onde os rios continuam encontrando o mar através de paisagens quase intocadas, onde a história do cacau, das comunidades locais e da natureza se mistura em uma narrativa única. Mais do que um destino turístico, Itacaré é um símbolo da diversidade baiana. Uma terra onde o verde da floresta e o azul do oceano
convivem lado a lado, revelando uma das combinações mais extraordinárias encontradas no litoral brasileiro. E entre trilhas, praias, rios e memórias, Itacaré permanece como um dos grandes tesouros da Bahia. Um lugar que mostra como a natureza e a história podem caminhar juntas, moldando paisagens e inspirando gerações. Antes de se tornar conhecido em todo o Brasil, Trancoso era uma pequena vila cercada por mata, falésias e mar. Durante muito tempo, sua existência permaneceu relativamente isolada, preservando características que desapareceram de muitas outras regiões do litoral brasileiro. A origem de Trancoso remonta aos primeiros anos da colonização portuguesa. Foi uma das áreas onde missionários estabeleceram comunidades e iniciaram o contato com os povos indígenas que habitavam a região. Ao longo dos séculos, diferentes culturas deixaram suas marcas, contribuindo para a formação da identidade local. No centro dessa história está o famoso Quadrado, um amplo gramado cercado por construções simples e coloridas que se tornaram um dos símbolos mais reconhecidos da Bahia. Diferentemente das praças tradicionais encontradas em muitas cidades brasileiras, o Quadrado preserva uma atmosfera única. Suas casas históricas, sua disposição aberta e sua ligação direta com a paisagem criam um cenário que parece atravessar gerações sem perder sua essência. Mas a verdadeira singularidade de Trancoso vai além de sua história. A região está situada em uma das áreas mais belas do litoral brasileiro. Ali, extensas faixas de areia se encontram com falésias esculpidas pela ação do tempo. A vegetação nativa ocupa grande parte da paisagem, formando um contraste marcante entre os tons verdes da mata e o azul intenso do oceano. Ao longo da costa, o relevo cria cenários variados. Em alguns trechos, as falésias se erguem acima das praias, revelando camadas de solo que registram transformações ocorridas ao longo de milhares de anos. Em outros, a areia se estende por grandes distâncias, acompanhada pelo movimento constante das marés. Essa combinação de elementos naturais ajudou a transformar Trancoso em um dos destinos mais admirados do país. No entanto, apesar da fama conquistada ao longo das últimas décadas, a região preserva parte importante de sua identidade original. Ainda é possível perceber a presença das tradições locais, da cultura baiana e da relação histórica entre as comunidades e o ambiente que as cerca. Essa conexão entre passado e presente é um dos aspectos que tornam Trancoso tão especial. A história permanece viva em suas construções. A natureza continua dominando o horizonte, e a simplicidade que marcou suas origens ainda pode ser percebida em muitos detalhes da paisagem. Trancoso representa uma Bahia que valoriza suas raízes sem abrir mão de sua capacidade de se reinventar. Um lugar onde a herança histórica convive com algumas das paisagens mais impressionantes do litoral brasileiro. Mais do que um destino conhecido por sua beleza, Trancoso é um exemplo de como cultura, história e natureza podem coexistir em equilíbrio. Um pequeno pedaço da Bahia onde cada caminho, cada construção e cada trecho de litoral ajudam a contar uma história que continua sendo escrita pelo tempo. Antes das grandes metrópoles, antes das avenidas intermináveis, antes mesmo de o Brasil existir como nação, havia uma cidade voltada para o mar. Uma cidade construída sobre falésias, observando a imensidão da Baía de Todos os Santos, como quem vigia a própria história. Essa cidade é Salvador. Fundada em 1549, Salvador foi a primeira capital do Brasil e, por mais de 2 séculos, tornou-se o principal centro político, administrativo e econômico da colônia portuguesa.
Durante muito tempo, tudo passava por aqui. Governadores, comerciantes, navegadores, missionários e viajantes chegavam pelo mar, trazendo notícias, mercadorias e influências que ajudariam a moldar o futuro do país. Naquele período, Salvador não era apenas uma cidade importante. Ela era o coração do Brasil colonial. De suas ruas saíam decisões que afetavam territórios espalhados por milhares de quilômetros. Seus portos movimentavam riquezas vindas do interior. Seus mercados reuniam pessoas de diferentes origens. E suas construções cresciam sobre as colinas, formando uma paisagem que começava a se destacar entre as maiores cidades do continente. Mas para compreender Salvador, é preciso olhar para sua geografia. Poucas cidades no mundo nasceram em um cenário tão singular. De um lado está a Baía de Todos os Santos, considerada uma das maiores baías do planeta. Do outro, o Oceano Atlântico se estende até o horizonte. Entre esses dois gigantes, Salvador ergueu-se sobre uma série de elevações naturais que dividiram a cidade em dois níveis distintos: a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Essa característica moldou não apenas sua aparência, mas também sua identidade. Durante séculos, pessoas e mercadorias precisavam vencer a diferença de altura entre as duas partes da cidade. Essa necessidade levou à criação de soluções que se tornariam símbolos locais, conectando diferentes mundos dentro de um mesmo espaço urbano. Vista do alto, Salvador parece uma cidade construída para contemplar o mar. Em praticamente todas as direções, a água está presente. Ela surge entre edifícios, acompanha avenidas, contorna bairros históricos e cria panoramas que mudam constantemente conforme a luz se transforma ao longo do dia. É uma cidade onde o oceano nunca está muito longe. Talvez por isso, Salvador tenha desenvolvido uma relação tão profunda com o mar. Durante séculos, ele foi porta de entrada, rota comercial, fonte de alimento e elo com outras partes do mundo. Foi através dessas águas que chegaram influências europeias, africanas e indígenas, que ajudariam a construir uma das culturas mais ricas do planeta. E poucas cidades carregam tantas camadas culturais quanto Salvador. Aqui, diferentes heranças se encontraram e deixaram marcas permanentes na música, na culinária, na arquitetura, nas tradições religiosas e no modo de viver de sua população. A cidade tornou-se um dos maiores símbolos da diversidade cultural brasileira. Suas ruas contam histórias. Os casarões antigos preservam memórias de séculos passados. As igrejas revelam detalhes impressionantes da arte colonial. Os bairros históricos mantêm traços que atravessaram gerações. Cada construção parece guardar fragmentos de uma narrativa muito maior. Entre esses espaços, destaca-se o famoso Centro Histórico, uma das áreas urbanas mais importantes da América Latina. Caminhar por suas ruas é percorrer capítulos inteiros da formação do Brasil. Pedras antigas, fachadas coloridas e construções centenárias transformam a cidade em um verdadeiro livro de história a céu aberto. Mas Salvador não vive apenas do passado. Ela é uma cidade vibrante, dinâmica e em constante movimento. Milhões de pessoas circulam diariamente por suas avenidas, bairros e regiões metropolitanas. É uma das maiores cidades do Brasil e continua exercendo enorme influência econômica, cultural e social em todo o Nordeste. Ao mesmo tempo, mantém uma característica rara entre grandes centros urbanos: sua capacidade de unir grandiosidade e beleza natural. Existem cidades famosas por seus prédios, outras são conhecidas por seus monumentos. Salvador impressiona porque sua própria geografia já parece uma obra de arte. As colinas acompanham o relevo da costa. As praias surgem entre áreas urbanas. A Bahia cria cenários que se estendem por quilômetros. O horizonte alterna entre construções históricas, áreas verdes e extensões de água que refletem o céu. É uma cidade construída em diálogo constante com a paisagem.
E talvez seja justamente isso que torna Salvador tão marcante. Não importa de onde alguém venha, existe algo na combinação entre história, mar e arquitetura que desperta admiração quase imediata. A cidade possui uma presença difícil de descrever apenas com números ou mapas. Ainda assim, seus números impressionam. A Baía de Todos os Santos possui mais de 1.000 quilômetros quadrados de extensão e abriga dezenas de ilhas espalhadas por suas águas. Salvador está posicionada em um dos trechos mais estratégicos do litoral brasileiro, ocupando uma península que avança em direção ao oceano. Sua região metropolitana reúne milhões de habitantes e forma um dos maiores centros urbanos do país. Mas nenhum dado consegue traduzir completamente o que Salvador representa. Porque sua importância vai além da geografia, vai além da economia, vai além da história. Salvador é um lugar onde diferentes tempos parecem coexistir. O passado permanece visível em suas construções. O presente se manifesta na energia constante de suas ruas. E o futuro continua sendo construído por uma população que transforma diariamente a cidade em algo novo. Ao longo de quase 5 séculos, Salvador testemunhou mudanças profundas. Viu impérios surgirem e desaparecerem. Presenciou transformações políticas, econômicas e sociais. Assistiu ao crescimento do Brasil desde seus primeiros capítulos. Poucas cidades podem afirmar que acompanharam tão de perto a construção de uma nação. Por isso, visitar Salvador não significa apenas conhecer uma capital estadual. Significa caminhar por um dos lugares mais importantes da história brasileira. Significa observar uma paisagem onde o mar, a arquitetura e a cultura se encontram de forma extraordinária. Significa compreender por que essa cidade continua fascinando gerações. Porque Salvador não é apenas um ponto no mapa. Ela é memória, é identidade, é encontro. É uma cidade que nasceu olhando para o oceano e acabou ajudando a moldar o destino de um país inteiro. E mesmo após quase 500 anos de história, continua ali, sobre suas colinas e diante de suas águas. Lembrando que algumas cidades não são apenas lugares, são capítulos vivos da própria história do Brasil. Muito antes de o Brasil se tornar um país, antes das grandes cidades, das rodovias e das fronteiras que conhecemos hoje, existia apenas o vasto litoral coberto por florestas, rios e praias praticamente intocadas. E foi justamente em uma dessas paisagens que um dos momentos mais importantes da história brasileira aconteceu. No extremo sul da Bahia está Porto Seguro, uma região que ocupa um lugar único na memória nacional. Foi aqui que, em 1500, os navegadores portugueses liderados por Pedro Álvares Cabral avistaram terras que mudariam para sempre o rumo da história. Naquele período, a costa era dominada pela Mata Atlântica. Do mar, os viajantes observaram montanhas ao fundo, extensas áreas verdes e um litoral que parecia se estender sem fim. A paisagem que surgiu diante deles era muito diferente de tudo o que haviam encontrado durante a travessia do Oceano Atlântico. Mas Porto Seguro não representa apenas a chegada dos europeus. Muito antes desse encontro, povos indígenas já habitavam a região, desenvolvendo suas culturas, tradições e formas de viver em profunda conexão com a natureza. Eles conheciam os rios, as florestas e os recursos do litoral muito antes de qualquer embarcação cruzar o horizonte. Por isso, a história de Porto Seguro é também a história do encontro entre diferentes mundos. Ao longo dos séculos, a região cresceu, transformou-se e tornou-se um dos lugares mais simbólicos do Brasil. Sua importância histórica atrai visitantes interessados em compreender os primeiros capítulos da formação do país. Mas a relevância de Porto Seguro vai além de seu passado. A natureza continua sendo uma das grandes protagonistas da região.
O litoral é marcado por extensas praias, falésias coloridas, recifes e áreas preservadas que ajudam a compor algumas das paisagens mais belas da Bahia. Em diversos pontos, o verde da vegetação encontra o azul do oceano, criando cenários que parecem permanecer praticamente os mesmos, observados há centenas de anos. Essa combinação entre história e natureza faz de Porto Seguro um lugar especial. Poucos locais conseguem reunir tanta importância histórica em meio a paisagens tão impressionantes. Caminhar por essa região é estar próximo de um dos cenários mais marcantes da formação brasileira, enquanto se observa uma costa que continua encantando gerações. Hoje, Porto Seguro recebe pessoas vindas de todas as partes do país e do mundo. Alguns chegam em busca das praias, outros desejam conhecer os locais associados aos primeiros registros da colonização portuguesa. Muitos encontram os dois, porque Porto Seguro é mais do que um destino turístico. É um marco histórico, é um símbolo de origem, é o ponto onde uma nova página começou a ser escrita. E entre o mar, as falésias e as memórias preservadas ao longo dos séculos, a região continua lembrando que foi ali, naquele trecho do litoral baiano, que uma das histórias mais importantes do continente americano teve início. A Bahia é um daqueles lugares que parecem reunir vários mundos dentro de um único território. Em um mesmo estado, encontramos montanhas que desafiam o horizonte, florestas que resistem ao tempo, praias de águas cristalinas, falésias esculpidas pela natureza, rios que atravessam paisagens exuberantes e cidades que guardam séculos de história. Poucos lugares no planeta possuem uma diversidade tão impressionante. Cada região possui sua própria identidade. Cada paisagem conta uma história diferente. Em alguns momentos, a Bahia revela sua força através da natureza grandiosa. Em outros, encanta pela cultura, pelas tradições e pelas marcas deixadas pelas gerações que ajudaram a construir esse lugar tão especial. Talvez seja justamente essa diversidade que torna a Bahia inesquecível. Ela consegue ser aventura e tranquilidade, história e modernidade, floresta e oceano, montanha e litoral. Um estado onde cada caminho leva a uma nova descoberta e onde cada paisagem parece revelar um lado diferente do Brasil. Mas, acima de tudo, a Bahia nos lembra de algo importante. A beleza não está apenas nos grandes monumentos ou nos destinos mais famosos. Ela também está nos detalhes, nas cores da natureza, na riqueza cultural, nos encontros entre diferentes povos e nas histórias que continuam sendo escritas todos os dias. E agora queremos saber de você. Qual desses lugares mais chamou sua atenção? Qual destino da Bahia você sonha conhecer um dia? Deixe sua resposta nos comentários. Nós adoramos ler as histórias e sugestões de quem acompanha o canal. E se você gostou desta viagem pela Bahia, aproveite para deixar o seu like. Esse simples gesto ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e permite que o Mundo Revelado continue produzindo conteúdos sobre os lugares mais fascinantes do Brasil e do mundo. Também não se esqueça de se inscrever no canal Mundo Revelado e ativar as notificações. Assim, você será avisado sempre que uma nova jornada começar. Porque ainda existem muitos lugares incríveis para explorar, muitas histórias para descobrir e muitos mistérios para revelar. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo episódio do Mundo Revelado.